Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano. Estamos agora dando quase início à nossa aula 9.1, que traz um tema gramatical muito interessante. Nós vamos falar hoje de verbos modais. Vou apresentar para vocês, aliás, vocês vão revisitar o conhecimento de verbos modais. Trouxe os 9 aqui para vocês e eles são bem fáceis, bem tranquilos. Só tem que prestar atenção no tipo de uso deles, onde vocês vão usar ele. Mas são um dos verbos mais fáceis da língua inglesa e vocês já vão entender o porquê. Então não vamos perder tempo. Let's go para a tela. Aula 9.1 comigo, Teacher Patrícia Restier. E aí o tema da nossa aula é You can, você pode. Aqui tem um objeto de estudo nosso, dois objetos de estudo, que é o verbo can, certo? E já você vai saber o que ele significa, vai relembrar o que ele significa. Nessa aula dos modal verbs, nós vamos entender quais são os verbos modais, como usar esses verbos modais e as diferentes intenções desses verbos modais. E é aqui que vocês têm que prestar atenção sobre as diferentes intenções deles. E as nossas confusing words de today, de hoje, vão ser maybe versus maybe. Exatamente igual na fala, diferente na escrita, porém ao mesmo tempo bem igual, parecida, confusão. Se é confusão, é confusing words. Vamos deixar isso para falar sobre elas na hora lá, no finalzinho da aula, e vocês vão entender o que significa. Como toda aula tem uma habilidade, hoje você vai inferir o significado de palavras e expressões desconhecidas com base na temática de textos, no uso do contexto e no conhecimento adquirido de regras gramaticais e de aspectos lexicais. Elaborar perguntas e respostas com vocabulário e ou gramática em contextos específicos. Então temos aí, presta bem atenção, pay attention, look here, olha para cá, nós vamos ter esses nossos verbos que são can, would, could, will, may, might, must, should, ought to. Entendeu? Então, são todos eles que a gente vamos muito bem, que a gente vai, eita, teacher, que a gente vai ver hoje. Vamos lá, o que são esses verbos? O que são? Eles são verbos auxiliares, certo? Como auxiliares, eles vão auxiliar lá o nosso verbo principal. E eles possuem características únicas. Eles são uniques. Tem essas características únicas. Para que eles servem? Eles servem para quê? Eles mudam o sentido do verbo principal, complementam o sentido do verbo principal. Então, tudo tem a ver com o nosso verbinho principal lá, certo? Porque eles são verbos auxiliares. E olha só, é interessante estudar cada modal verb para entender os significados de cada um. Presta só atenção numa situação aqui. O que acontece é o seguinte. Esses verbos, eles têm diferentes significados. Eu trouxe aqui para vocês um significado para cada, certo? Mas, por exemplo, esse can aí que nós vamos ver primeiro, o nosso verbo can, ele traz aqui como capacidade, tá? Poder ou ser capaz de fazer algo. Mas ele também trabalha como habilidade. Você ter habilidade, né? Você capacidade, habilidade para fazer algo, certo? Então vamos começar com can. Trabalha como capacidade e aí ele vai ter essa tradução de poder, tá? Tanto é que olha só. Nowadays, women can vote. Hoje em dia, nowadays, as mulheres, women, podem, can, vote, votar, certo? Então, esse can tem essa tradução de poder, beleza? Próximo, o meu could, ele exprime possibilidade. Ele seria também o meu passado, o passado do meu can, tá? Para podia, poderia também tem essa tradução de poderia. Então, olha só.
Temos aí, já fui para outra página. Just after 1932, women could vote in Brazil. Just after 1932, as mulheres, então, depois de 1932, as mulheres puderam votar no Brasil, podiam votar no Brasil, beleza? Vamos para a próxima? Might. Might é esse meu verbo aqui. Ele exprime probabilidade. Probabilidade. E aí, esse meu might, ele vai ter essa tradução de pode. Might. Pode. Beleza? Então, já que vocês sabem, vamos lá. A woman might be a president in Brazil. Uma mulher pode ser presidente do Brasil. Tem essa probabilidade, expressa a probabilidade de algo a ser realizado. Mas a probabilidade dele é menor, é menos provável que a probabilidade de um outro verbo modal, que é esse verbo aqui, que está aqui apenas como pedido, certo? Mas o may, esse meu verbo may, ele também fala de probabilidade. E ele exprime uma probabilidade maior que a probabilidade do might, certo? Mas como eu falei para vocês lá no início do meu primeiro slide sobre os meus verbos modais, eu vou trabalhar aqui com vocês sobre esses significados que eu trouxe aqui para vocês. Porém, tenho em mente, eu vou falar aqui algumas coisas sobre a mais também, como eu acabei de falar, tenho em mente que alguns deles também significam mais do que isso que está aqui colocado para vocês, tá bom? Então, might, ele é probabilidade. Probabilidade, mas uma probabilidade menor de acontecimento do que o meu verbo may, que já vamos ver. Se eu colocasse todos os significados desses verbos aqui, ia ser muita informação. Então, quem tem curiosidade, quem tem essa vontade, pode pesquisar. Na internet temos muitos materiais em relação a esses verbos. Então, be my guest, fique à vontade para pesquisar, beleza? Então, might como probabilidade, beleza? Já está colocadinho esse aí. Vamos para o próximo. Próximo é o should. Should. Should I stay or should I go? Devo ir? Devo ficar ou devo ir? Então, o should, ele exprime um conselho. Um conselho, beleza? E aí, esse meu should, ele vai ter essa tradução aqui de deveria. Deveria. Tá? O should, ele é como uma versão mais suave desse meu outro verbo modal aqui, o must. Ele é como se fosse uma versão mais suave, certo? Aí, então, esse should, ele exprime conselho, beleza? Então, vamos lá. You should always believe in a woman. Você deveria sempre acreditar numa mulher. You should stay at home tonight. Você deveria ficar em casa hoje. Então, é um conselho, mas é um conselho legalzinho assim, né? Não é tão pesadinho como a versão do must, que também exprime essa ideia. Mas aqui ele tá como obrigação aqui, beleza? Eu falei que eu não ia falar muito sobre os outros significados e eu tô falando tudinho aqui. Mas tudo bem, vamos lá. May, o may, ele tá aqui como pedido, ele exprime a ideia de pedido. Mas também o may, ele expressa a possibilidade de algo a ser realizado, certo? Como eu falei para vocês, que ele tem essa ligação com might, tá?
e onde essa possibilidade é menos provável. O might, ele trabalha com uma possibilidade menos provável, e o may, ele expressa essa possibilidade mais provável de ser realizado. Mas aqui, o meu may, que eu trouxe para vocês, ele está com a ideia de pedido, tá? E tem um detalhe. O mesmo pedido que é feito com o may também pode ser feito com o verbo modal can. Então, eu posso usar também o can para falar sobre pedidos. A diferença entre o may e o can é que o may, ele é mais polite, mais educado, mais educadinho. O can, ele não é que ele é rude, não é que seja rude, mas é menos educado. Sabe quando você quer usar uma palavra muito educada para falar com alguém? Por exemplo, posso ir ao banheiro? É diferente de poderia, por gentileza, ir ao banheiro? Então, você usou toda uma estrutura aí para deixar muito mais educado. O can, ele pode ser também usado como pedido, assim como o may, beleza? E assim também com a questão de possibilidade, tá bom? Aí você tem o exemplo que eu vou passar agora para vocês. May I drink water? Eu posso beber água? Se eu quiser substituir o meu may pelo can, eu posso? Pode muito bem. Eu posso falar can I drink water? Can I drink water no lugar de may? Posso, tranquilamente, está correto. Porém, o may é muito mais educadinho, muito mais polite, beleza? Então é isso aí, vamos para o must, que dá a ideia de que obrigação, a ideia de ter que, dever, fazer algo, nesse sentido de obrigação. Ele também pode indicar dever no sentido de suposição, quando você supõe alguma coisa, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que esse must, tá? Ele é uma versão mais... o must é uma versão menos suave, na verdade, do meu should, certo? Ele é uma versão menos suave do meu should. Mas aqui eu trouxe para vocês como obrigação. Então, must, ele vai significar o quê? Esse deve, tá? Então, he must study English. Ele deve estudar inglês. Claro que tá deve aqui, porque eu tô falando dele. Se fosse nós, é devemos. Se fosse vocês, é devem. E assim vai mudando em português, tá? Inclusive, eu tenho algo para falar sobre isso, nessa questão de flexão verbal, mas eu vou deixar para falar no momento que chegar o slide, tá? Então, must significa obrigação. He must study English. Ele deve estudar inglês. Eu posso falar, he should study English também. E aí seria, ele deveria estudar inglês, seria mais uma coisa mais tranquilinha do que o must, beleza? Vamos para a próxima, ought to, que significa conselho. Então, you ought to know your friends well. Você deveria conhecer seus amigos melhor. Você deveria conhecer seus amigos melhor. Tem um detalhe sobre esse verbo modal. Ele está em desuso, tá? Acredito que usem ainda, mas não é um verbo modal tão usado assim. E ele exprime conselho, assim como should, beleza? Os dois exprimem conselhos, então é mais fácil você ouvir uma palavra, as pessoas usando should, do que o ought to, beleza? Vamos para o próximo, o nosso would. Would
ele significa pedido, ele exprime a ideia, não é o que ele significa. A palavra would, na verdade, não significa pedido. Assim como a palavra ought to não significa conselho, são as ideias que eles exprimem. Would significa pedido, e esse verbo modal, ele não tem tradução, tá? O que ele é? Ele, na verdade, seria uma flexão verbal para o meu verbo principal, certo? Como assim flexão verbal? Ele é usado para formar o tempo verbal que seria equivalente ao nosso condicional ou futuro do pretérito, que em português, nas conjugações, seria assim, esse nosso iria, de faria, iria, comeria, pediria, falaria. Esse would, ele dá esse final para os meus verbos. Tanto é que, olha só, o meu verbo ajudar, aqui está com o final de ajudaria. Esse ia no final dele, quem deu essa ideia aqui para o meu verbo help foi o meu verbo would. Mesmo ele longe do verbo principal, ele tem essa questão com o verbo principal. Então, ele dá essa intenção no meu verbo principal. É como se ele fosse uma flexão verbal. Então, lá vamos colocar Estados Unidos como exemplo. As pessoas, elas não chegam assim num restaurante, numa lanchonete e falam assim, eu quero uma Coca-Cola com batata frita, porque vamos colocar essa comidinha gostosa aí. Não vão falar desse jeito, I want Coke and French fries. Eles não vão falar usando o eu quero. Eles vão usar esse verbo would, seguido do like, que é eu gostaria. É muito mais educado, é estranho falar I want para eles. Então, I would like, eu gostaria. Então, ficaria assim, ó, vou colocar aqui em cima. I would like, do verbo gostar. Então, gostaria. Eu gostaria. Aí fala o que você gostaria. Ou então, é muito comum ver assim. I'd like. I'd like. Por que I'd like? Porque o meu verbo would, ele é contraído com o meu pronome pessoal eu, e ele fica com esse D e esse apóstrofo aqui. Então, fica I'd like. I'd like, e aí você fala o que você gostaria de comer, de beber e assim por diante. Ou qualquer outra coisa que você está pedindo. Beleza? Pagar aqui essas informações, muita informação. E agora sim, vamos para o próximo, que é o nosso verbo shall, que inclusive já comentei com vocês na aula do futuro. Ele exprime sugestão, certo? Ele também pode ser usado para dar ou pedir um conselho ou uma sugestão. Eu coloquei aqui só sugestão. Ele costuma ser menos usado que o should, tá? Porque o shall também ele está em desuso. Ele é muito encontrado em poesias, poemas, enfim. E ele é usado na primeira e na terceira pessoa na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa e na primeira pessoa, desculpa, do plural. Tô com terceira aqui na cabeça. Então, aqui, olha, é usado aqui com a primeira pessoa do plural, que é nós. Então, shall we go now? Shall we go now? E aí, como é que é traduzido isso tudo aí? Vamos embora. Vamos embora? Shall we go now? Então, now nem foi traduzido aqui, que é agora. Então, vamos embora. Então, nem sempre uma frase em inglês, ela é traduzida ao pé da letra, palavra por palavra. Nem sempre você vai fazer isso. Então, aqui a tradução de tudo isso aqui é we go, nós, vamos. Então, ficou vamos embora. Shall we go now? Vamos embora. E aí é uma sugestão. A pessoa tá numa festa, tu tá ali, não tá gostando muito. E aí você olha pro seu amigo e fala assim, shall we go now? E aí, vamos embora? É uma sugestão. A pessoa pode aceitar ou não. Vamos para o próximo slide. Agora sim. Ó, não é preciso utilizar o verbo modal com a partícula to. Como eu falei para vocês. Eu falei? Não falei ainda não. Não é preciso usar o verbo modal com a partícula to. O verbo principal estará no infinitivo em sua forma básica, sem o to. Exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu não preciso me preocupar com flexão verbal quando eu uso os meus verbos modais.
não há essa preocupação de eu mudar o meu verbo, como lá no Simple Present, que na terceira pessoa do singular, em formas afirmativas, eu tenho que colocar aqueles finais no meu verbo. Aqui, todos os meus verbos principais, eles vão ficar na sua forma natural sem o to, certo? Porque todo verbo, na sua forma base, ele é formado com o to na frente. To be, que significa ser e estar. To go, que significa ir. To hug, significa abraçar. Todos os verbos têm esse to na frente, beleza? Quando você faz uma frase com verbo modal, vou até colocar outro aqui, ó. To do, verbo fazer. Temos um exemplo aqui, ó. You can do it. Como é que o meu verbo principal vai lá para a minha frase com o verbo modal? O meu verbo to do, que significa fazer, ele passa para a minha frase na sua forma base, tá vendo? O do foi para lá na sua forma base, só não vai acompanhado da minha partícula to. Vai sem a partícula to, beleza? Então é isso que eu tô querendo falar para vocês. Então, repetindo, não é preciso utilizar o verbo modal com a partícula to, o verbo principal estará no infinitivo em sua forma básica sem o to. É errado dizer, por exemplo, you can to do it. Tá errado. O que tá errado aqui? Esse to, ele não fica aqui de jeito nenhum. Você pode fazer isso. O correto é dizer you can do it. Você pode fazer isso. You can do anything. Você pode fazer qualquer coisa. Lembra do anything nos nossos indefinite pronouns? Qualquer coisa, beleza? Muito bem. E agora vamos lá para o próximo slide. Observação. O único verbo modal que não segue essa regra é aquele que está lá em desuso. É o out, que sempre será seguido pelo to, tanto é que ele é formado out to. Então, exemplo. Ele deveria vender o carro velho dele. He ought to sell his old car. He ought to sell his old car. Aí sim vem o meu to aqui antes do meu verbo principal, do verbo vender, certo? Ele vem porque já faz parte do verbo modal. Os verbos modais, eles não se alteram na terceira pessoa, portanto, não é necessário acrescentar os finais S, ES, IES, tá? Você não vai precisar acrescentar essas coisas no final dos verbos, entende? Então é muito mais prático. É errado dizer, por exemplo, she may ask help to you. Ai, mas por que eu colocaria esse S aí? Porque esse ask é o meu verbo principal. E aí a gente aprendeu lá que no presente simples, na terceira pessoa do singular, eu coloco, tem a regra geral, onde o meu verbo na terceira pessoa, que é formado por ele, ela e ele, ela, para objetos animais, eu vou usar o S no final do verbo, ou IES, ou o ES. Não é necessário, o verbo fica na sua forma natural, na sua forma base, sem o to, beleza? Já deixei bem claro isso. Ela pode pedir ajuda para você. O correto é dizer she may ask help to you. She may ask help to you. Ela pode pedir ajuda para você. Tudo bem? Próxima. Quando os verbos modais são utilizados na negativa, é também possível utilizar a forma contraída deles, que são... Então, preste atenção aí. Quando a gente faz uma frase na negativa, o que vai acontecer é... Estou bebendo uma aguinha aqui de leve. Agora sim, a gente vai poder usar essa questão da contração com not. O not, ele sempre vem a tiracolo do meu verbo modal. A tiracolo é do ladinho dele. Então, eu posso falar can not, ou eu posso falar can't, contraído. Ou também tem a opção do cannot, tudo junto. Esse primeiro aqui, tudo junto, ele é usado mais em inglês britânico, tá? E você pode usar assim, can't, que é a junção do not. Ou então, separado, cannot. I cannot go, eu não posso ir.
I cannot go. I can't go. Eu não posso ir. I can't go. Eu não posso ir. Beleza? Could. Vai ficar como? De could not, vai ficar couldn't. Couldn't. Beleza? Contraído com o meu not. Might. Might not. Mightn't. Mightn't. Should. Should not. Shouldn't. Shouldn't. O may não tem contração, então vai ficar apenas may not, separado o meu modal do meu not. Must, must not, mustn't. E temos o ought to ficando ought not, ou então oughtn't, beleza? Aí você percebe que aqui tem a contração dele com o not. O to, ele fica fora dessa contração, beleza? Ele fica fora, não existe isso na contração, tá bom? Então, isso aqui nada mais é que um not contraído com o meu verbo modal. Would, would not, wouldn't, wouldn't, beleza? Essas são as contrações usadas nas formas negativas, lembrando que contração é uma coisa informal, certo? Para usar em contextos informais. E agora, frases interrogativas, que elas são feitas com o verbo modal no início da oração. No início da oração antes do sujeito. Porque para a gente fazer uma pergunta em inglês, certo? O verbo sempre vem na frente. Toda vez. Pode ser qualquer tipo de verbo. No caso aqui, verbo auxiliar. Os modais são verbos auxiliares, então eles que vão para frente. Então, olha só. Mulheres podem votar? Can women vote? Você faz a entonação de pergunta. Can women vote? Can women vote? Você poderia abrir a porta? Você poderia abrir a porta? Could you open the door? Could you open the door? Eu deveria comprar uma flor. Aliás, eu deveria comprar uma flor para minha mãe. Pode ser uma flor para minha mãe. Tá aqui a flor. Should I buy the flower for my mom? Should I buy the flower for my mom? Beleza? Então, verbo vai passar lá para frente sempre para fazer pergunta. Aí meu verbo principal fica logo em seguida, mas não em seguida completamente, porque depois o meu verbo auxiliar, que é o meu verbo modal, vem o meu sujeito, que aqui é mulheres, aqui é o meu sujeito você ou vocês, mas aqui é você, né? E aqui, depois do should, vem o sujeito eu, I. Que lembrando que o eu em inglês, representado por essa letrinha aqui, ou esta aqui, sempre vem maiúscula, tanto começo, meio e fim de frases, ok? Let's practice. Vamos praticar? Olha aí. Eu quero que vocês imaginem qual é a minha alternativa correta para essa minha tradução aqui, de português para inglês. Ele não deveria ter feito isso. Ele não deveria ter feito isso. Então, deveria. Exprime o quê? Que ideia aqui? Vamos relembrar lá, vamos voltar lá nos nossos slides. Eu acredito que seja o should, porque é um conselho. É mais basiquinho do que o meu must, certo? Então, vamos lá. Ele não deveria ter feito isso. Então, para mim, a única alternativa aí que pode ser é a letra B. He shouldn't have done that. Aí, essas alternativas estão aqui para deixar justamente a confusão. Por quê? Porque ele trabalha tanto com o verbo done, que é o verbo fazer, que no caso está feito, né? Porque está no particípio passado. E o made, que também é o verbo fazer. Existem dois tipos de verbo fazer em inglês. O to make, fazer, to make, e o to do, que é fazer também, certo? Só que aqui eles estão no particípio passado. To make vai ficar made, to do fica done no particípio passado. Justamente para confundir, usando verbos que têm essa tradução. Só que aqui é a letra B como resposta correta. Beleza? Número 2. A frase que não apresenta um verbo modal é todos aqueles 9 verbos modais que a gente viu.
Vocês lembram, né? Então, olha aqui, imagina qual é o que não representa, o que não tem um verbo modal. A. You mustn't take medicine. B. She had gone to Brazil. C. May I ask you a question? D. We must obey the law. Ou letra E. You shouldn't drink much. Eu tenho certeza que só pode ser a letra B. Por que a letra B? Nós vimos sobre o verbo modal must, que aqui está na negativa. A gente viu sobre o verbo may. A gente viu sobre must também de novo, que aqui na afirmativa. E o should, que está na negativa aqui. Então, só pode ser a letra B, que não trabalha com nenhum verbo modal, beleza? Aqui ela está trabalhando com uma outra questão, um outro verbo auxiliar, o had, beleza? Muito bem. Vamos lá para a próxima. Para a próxima, questão de número 3. Qual a tradução correta da frase abaixo? Temos uma frase aí e você vai me dizer a tradução correta para ela. Presta atenção no seu verbo modal, que é onde vai ficar, aí onde vai pegar a situação. When I was in hospital... Eita, já ia traduzir, olha aí. When I was in hospital, é a força do hábito. I couldn't get out of the bed. I couldn't get out of the bed. When I was in hospital, I couldn't get out of the bed. E aí? Quando eu estava no hospital, eu não saí da cama? Quando eu estava no hospital, eu não devia sair da cama? Então, o início está tudo igual. Quando eu estava no hospital. Quando eu estava no hospital, eu não conseguia sair da cama. Letra D, quando eu estava no hospital, eu não queria sair da cama. Eu não lembro de ter visto um verbo modal com a tradução de querer. Letra E, quando eu estava no hospital, eu não gostaria de sair da cama. Aqui poderia ser um verbo modal, né? Eu gostaria seria usado como um verbo modal, que seria aquele meu would like, que eu dei um exemplo ali para vocês, mas assim... Quem é que quer o tempo inteiro ficar na cama do hospital, né? Então não faz nenhum sentido sair. Então, pensaram aí qual que poderia ser? Couldn't. Couldn't. E aí? Só pode ser a questão de letra C. Quando eu estava no hospital, eu não conseguia. Primeiro porque aqui não tem nenhum verbo modal, sair. Aqui não tem nenhum verbo modal, que o verbo só é sair. Aqui tem o devia, que é um verbo modal, que está dando ideia aqui para o meu verbo principal. Aqui é o conseguia, né, dando ideia para o meu verbo principal. Queria não é um verbo, não é um verbo modal, para deixar claro. E o gostaria seria o verbo modal do would like, né? Would mais o verbo principal like. Beleza? Então, aqui só podia ser a letra C. Muito bem. 4. Qual das alternativas abaixo não obedece à regra das frases negativas dos verbos modais? Qual das alternativas abaixo não obedece à regra das frases negativas dos verbos modais? Então, vamos lá. Letra A. Letra A, já vejo que não é, porque eu tenho aqui, ó, should go, tá na afirmação. Tá na afirmação. Será que é essa? Letra B. You shouldn't read. Corretíssima, corretíssima. Should mais um not contraído, meu verbo principal. Letra C, must take. Epa, must take. Não tem negativa aí. Letra D, could have. Could have não tem negativa. E letra E, ought to not watch TV. Eita. Aí já pega um pouquinho da situação nessa letra E. E é onde vem a minha resposta correta, que é a letra E. You ought to not watch TV without your glasses. O not não deveria vir para aqui. Ele deveria vir aqui, certo? Opa, essa setinha está muito estranha. Então, o lugar dele não seria aqui. A gente viu lá que ele ficaria contraído com o meu verbo modal ought. Ele ficaria bem aqui, beleza? Então, letra E, muito bem.
Vamos para as nossas confusing words, que o tempo está rodando. Olha só, hoje nós temos o maybe e o maybe, certo? E a diferença dos dois é o seguinte. May é esse meu verbo modal que indica possibilidade, probabilidade e é seguido por to be, certo? Por que seguido por to be? Olha aqui o verbo to be aqui, beleza? Cadê esse to? Lembra que esse to não vem nos meus verbos modais? May, o auxiliar, verbo modal, be, meu verbo principal. E aí ele tem essa tradução de o seguinte, ó, tenho de trabalhar até mais tarde, talvez me atrase para o jantar. Ou pode ser que eu me atrase para o jantar. Ele tem essas duas traduções, talvez ou pode ser. Eu prefiro traduzir para pode ser, que inclusive é o pé da letra. Pode ser, verbo to be seria estar, tá? Pode ser. Por que pode ser? Porque a ideia aqui é de ser. I have to work, so I may be late for dinner. Eu tenho que trabalhar, então eu posso... pode ser que eu chegue mais, que eu me atrase para o jantar. Ou talvez eu me atrase para o jantar. Ele é boliviano ou peruano? Eu não tenho certeza. Ele talvez seja do Chile. Ou pode ser que ele seja do Chile. Is he Bolivian or Peruvian? I'm not sure. Não tenho certeza. He may be from Chile. Ele talvez seja do Chile ou ele pode ser do Chile. Próxima. É esse meu maybe junto, que é a tradução literal mesmo da palavra talvez. Porém, sem o verbo to be, certo? Então, maybe junto significa talvez, talvez, talvez real. Inclusive, maybe junto tem uma outra palavra para ele, só que é usado mais no inglês britânico. No inglês britânico é a minha palavra perhaps, que é talvez também. Maybe I'll go to the beach. Talvez eu vá para a praia. Letra A. Are you going to Anna's house? Are you going to Anna's house? Você vai para a casa da Ana? Talvez. Maybe. I'm not sure. Não tenho certeza. Beleza? Let's practice. Vamos praticar rapidinho? Olha aí, qual a melhor opção? Maybe ou maybe? Junto ou separado? Então temos aqui uma frase na Nicki Minaj que ela diz o seguinte: maybe or maybe, que significa pode ser ou talvez. O seu estranho é o meu normal. Who's to say? Quem pode dizer? Então, aqui o mais correto seria maybe junto, talvez. Maybe your weird is my normal. Who's to say? O seu estranho seja o meu normal, quem pode dizer? Donald Trump falou essa frase aqui. Hillary Clinton, maybe or maybe, ou seja, talvez ou pode ser, the most corrupt person ever to seek the presidency. Então, aqui, a Hillary Clinton, o quê? Pode ser, talvez ou pode ser a pessoa mais corrupta a procurar a presidência. E aí, pode ser ou talvez? Pode ser separado, maybe. Próximo, Sócrates falou o seguinte: death, maybe or maybe, ou seja, talvez ou pode ser, the greatest of all human blessings. Death, a morte, pode ser ou talvez uma das maiores bênçãos humanas. E aí, pode ser ou talvez. Death, maybe or maybe. Maybe separado, pode ser. Beleza? A próxima foi a Mary Morrow. Ela disse o seguinte: primeiro, I'm trying to prove to myself that I'm a person. Primeiro, eu tô tentando provar para mim mesma que eu sou uma pessoa. Then, depois, talvez, ou pode ser, I will convince myself that I am an actress. Eu convencerei a mim mesma que eu sou uma atriz. Maybe separado ou maybe junto.
Then pode ser que eu me convença que eu sou uma atriz. Depois pode ser, beleza? Então é maybe separado. Olha aí. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os verbos modais. Vamos nos encontrar na próxima aula de revisão e exercícios. See you then. Bye.